Meu nome é Suzana Salles, na verdade, nascida Suzana Maria Salles França Pinto, nome enorme, de família grande, 7 irmãs, mulheres em casa, nenhum homem. Família muito animada, tios, todo mundo cantando, tias. Desde pequena eu escutava música em casa, deles cantando. A gente ia viajar, cantava junto, todo mundo. Quem é que não olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? Bom, eu sou o Lenine Santos, eu nasci em Brasília, de uma das primeiras gerações de Brasília, né, 68, e minha família não tem, eu sou o único músico profissional da minha família, né, de todos os meus irmãos. Comecei pré-adolescente estudando informalmente numa orquestra de cordas, no SESI tinha uma orquestra de cordas lá em Brasília, e eu participei. Depois entrei na escola de música, que era uma escola em nível de segundo grau, assim, né, de, não sei como é que chama hoje, curso técnico, né, e formava com matérias mesmo, aulas, turma e tal, era tudo direitinho. Aí fiz vestibular, fiz o UNB, comecei a fazer o UNB, depois vim para a Unicamp para trabalhar com uma grande professora, que é uma das maiores carreiras de canto nesse país, que chama Nisa de Castro Tanque. Acho que até por essa minha formação, primeira com música popular e brasileira, eu nunca consegui me desligar da música brasileira, mesmo fazendo música erudita, que é o que acontece geralmente com quem vai para o lado da música erudita. Eu sou caçula de uma família de 11 filhos e meu pai era ferroviário, então família que não tinha muito dinheiro. Sempre morávamos então em casas que precisavam ser grandes e baratas, isso a gente só encontrava em bairros mais longe do centro. O meu bairro já era na beira da linha do trem e já era zona rural logo depois dele. Então eu era vizinho de um palhaço de folia de reis, vira e mexe, a gente ia ver catira, congados, né, tambus, então esse tipo de manifestação sempre foi presente. E me deixou uma coisa muito interessante que eu só vim descobrir depois, que muito mais do que beleza, o trabalho ele precisava ter força. E esse tipo de música me mostrou muito isso. Por Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado. Esta nova vida aqui da cidade, de tanta saudade já me tem matado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém. Eu tenho pensado e vivo com pena, mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criado. Quando eu comecei a escolher uma carreira e tal, eu resolvi que eu ia ser jornalista. Como boa paulistana que sou, fiz o exame na USP, entrei na Escola de Comunicações e Artes e fui estudar jornalismo. E eu queria ser correspondente estrangeira. Conheci o Hermelino Neder, a Vânia Bastos, cantando no coral da Escola de Comunicações e Artes, na ECA. Era o lugar que eu gostava, onde eu me encaixei, né, naquele ensino. E para o convite para cantar com o Arrigo Barnabé através do Hermelino foi um pulo, então Vânia Bastos e eu fazendo os vocais no famoso festival universitário, onde o Premeditando Breck também participou, né? E a gente pegou o primeiro lugar. Já era o Itamar Assunção no contrabaixo, o Paulinho, irmão do Arrigo, a Paulinho Barnabé na bateria, então o Bocato no sopro. Então já começou daí. Poeira entre meus olhos, não fico sangrado, não. Eu ganhei uma bolsa do Instituto Goethe, fui estudar alemão na Alemanha. Aí você vai para a Alemanha e falam, profissão. Aí eu olhei assim e falei, cantora, para preencher lá uma ficha. Aí eu falei, pô, eu sou cantora, eu tô aqui na Alemanha para estudar alemão, para ser jornalista, mas eu quero cantar. Aí eu
encontrei um pianista alemão, fui procurar na escola, sozinha, na escola de música lá em Berlim, catei o alemão e falei, vamos cantar aqui, fazer uma apresentação. E o que eu conhecia era Brecht, as partituras que tinham à minha disposição lá era Brecht e Weill. Então eu comecei cantando Brecht em alemão para alemães, minha carreira solo começou assim. Foi 81, de 81 para 82. Há tempo eu fiz um ranchinho, pra mim acabou clamorar. João Pacífico era um grande amigo meu, morava perto da minha casa. E no sábado de manhã nós íamos para a casa dele, cada um levava uma grade de cerveja. E todos os grandes cantores que estavam por perto iam lá prestar homenagem para João Pacífico. João Pacífico era um ícone, por causa da Cabocla Teresa, né? Da luz do luar. Ia Sérgio, ia Pena Branca e Chavantinha, todo mundo passava pela casa e cada um se exibia ao máximo, né? Claro. E se exibia no refinado. Joãozinho, eu conversava muito com ele. Inclusive, uma coisa que pergunto muito para mim, como eu sou compositor, é o que te fez fazer essa música? Não tem nada que fez a gente fazer uma música. A gente faz a música porque quis fazer, arranjou um tema e trabalhou e dá uma mão de obra danada. João Pacífico nasceu em um lugar chamado Cordeiro, que hoje chama-se Cordeirópolis, ali pertinho de Pirassununga. E o primeiro emprego dele na vida foi lavador de prato no carro-restaurante do trem. E ele ficava o trem passando, ele via passar uma cruz na estrada e pensava, o que será que tem atrás dessa cruz? Via passar uma tapera, o que será que aconteceu nessa tapera? Assim que o Joãozinho fazia as músicas dele. Os meus sonhos nesse olhar, paguei caro meu amor. A minha estreia em São Paulo foi no Madame Satã e aí já tinha uma primeira banda que se chamava Fábrica de Viagem e foi como começou. A cena musical naquele tempo era alternativa underground, muito frequentada, tinha um público ávido por coisas, por novidades e um embrião de uma novidade que aí já foi no ano de 87, a Nausete e eu cantando juntas. Foi a primeira dupla que nós fizemos, se chamou Princesa Encantada, onde a gente abriu o espetáculo cantando uma moda de viola. O meu produtor foi sempre o André Magalhães, nos 4 CDs. O André Magalhães é um dos maiores produtores de CD, de disco em São Paulo. Conhecido, notório, o cara é bacana e ele tem um ouvido que também é abrangente. Então ele já estava falando comigo de eu gravar um CD de música caipira há muito tempo. Ele queria gravar assim, no sofá da casa do seu pai. Se esse boi matar meu filho, eu mato quem vai tocando. Quando viu seu filho vivo e o boi por ele velando. Quando eu fui convidada pelo Arrigo para cantar numa ópera dele, que se chamava 22 antes depois, dele e do Tim Rescala. E nesse elenco que foi o Zoe que fez, tinha um tenor que cantava muito bem, música lírica. Eu já tinha trabalhado com o Tim Rescala anteriormente, numa ópera que ele tinha composto sobre o Monteiro Lobato. E aí eu estava de férias em Brasília, me liga o Tim e falou, escuta, tem uma ópera que eu estou fazendo que é em comemoração aos 80 anos da Semana de Arte Moderna. E sou eu e o Arrigo Barnabé e o Guto Lacaz, e eu quero saber se você está aqui e se você quer fazer. Eu falei, vamos lá. A música era difícil, foi um mês de ensaio com os cantores para fazer. Né? E a Suzana trabalhava como cantora, mas mais como atriz. Né? Ela estava permeando todo o espetáculo como atriz e cantava um samba e um conjunto no meio com a gente. Chegou quase perto de estrear já. E nós nos conhecemos na montagem. Eu hei de confessar que eu conhecia a Suzana praticamente só de nome, assim, porque pensa bem, eu era de Brasília.
E como a minha formação foi indo muito mais pela música erudita, eu tinha notícias de todos esses nomes, do Arrigo, do Itamar Assunção, toda essa música da vanguarda paulistana, que a Suzana foi a grande formação dela, muito mais por notícia do que a música propriamente, que era difícil chegar até a gente. E eu e a Suzana fomos descobrindo que nossa formação primeira dentro de casa, como músicos, era muito parecida. Essa coisa de cantar música caipira em casa, dos pais que ouviam, ter um tio que sabia todas as letras e cantar junto, tocar violão. E nós tínhamos um repertório em comum que era impressionante. Tudo de música caipira que eu cantava, ela cantava e vice-versa. A música caipira é engraçado porque ela parece uma coisa tão vulgar e ela é tão sofisticada e complexa. Quantas coisas que tem, e você vê, tá tudo vivo, né? Porque até os termos são semelhantes e mutantes, e num lugar é assim, no lugar é assado. Por quê? Porque está super vivo. Olha, por exemplo, em 1959, o professor Carvalho Pinto me mandou fazer um serviço no lugar mais longe que tem no estado de São Paulo, Santa Fé do Sul. Uma briga de fazendeiro com os meeiros dele. E lá eu conheci 2 cantadores de viola que eu nunca aprendi tanto na minha vida. Um chamava Ditinho Pé de Macaco. Me ensinou a moda da onça, que é uma das modas mais lindas do mundo. Hoje em dia todo mundo gosta da moda da onça. Eu trouxe de Santa Fé do Sul em 1959. Quer dizer, a raiz está sempre viva, está sempre brotando. No meio tinha um boi preto por nome de soberano. A viola, no começo dos anos 80, ela teve um declínio muito grande. Com o advento do jabá, até na música brasileira, essa música mais caipira, que era chamada música sertaneja, teve o seu nome usurpado por um gênero mais duvidoso aí, que está muito mais próximo da música romântica, né? E esse povo começou a desaparecer, e com ele a viola. Na segunda metade dos anos 80, já desponta o Almir, o Renato Andrade, e já nos anos 90 começam a vir jovens violeiros, Paulo Freire, o Rogério Gulim, o Roberto Correia, Fernando Degg, uma turma toda que veio surgindo, Levi Ramiro, e veio se juntando, alguns deles, com violeiros mais antigos, solistas, e foram trazendo. Então, essa música que já era um tanto moderna, mas era muito ligada às tradições, né? E esse movimento, eu tenho a impressão que ele foi alavancado por uma conjuntura mundial de vários fatores. Primeiro, essa ideia de pensamento ecológico que acaba resgatando a diversidade cultural. Eu acho que isso fez com que a viola, como uma representante de um segmento rural, ela começasse a aparecer. Outra é esse efeito colateral dessa tentativa de globalização, que acabou também por ressaltar as diferenças regionais. Isso também fez que a viola viesse. Essa desilusão com a cidade grande, com o sonho da cidade grande, fez não que as pessoas se mudassem para o interior, mas que passassem a partilhar mais dos valores de vida do interior. E a viola, aqui no Centro-Sul, talvez seja a principal porta-voz desse homem do campo, né? Ah, você sabe essa? Então tinha músicas que eu tinha certeza que só minha tia Teresa sabia cantar, e ele sabia. Eu olhava e falava, não acredito que ele conhece essa música. Então cantar. E a gente encaixou em 2 vozes, timbrou desde o começo. Timbragem é uma coisa que vem assim, quase no gene, né? E comigo e com a Suzana aconteceu assim. Eu costumo dizer que quando eu e ela estamos cantando juntos, não é o Lenine Santos e a Suzana Salles, parece uma terceira entidade, né? Uma terceira personalidade que se cria. E isso a gente percebeu desde o primeiro momento. Como era junto, como combinava, casava, dava harmonia. Muito raro acontecer. Teus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce meiguice deste teu olhar. Então a gente, na maioria das músicas, a gente achou que soava melhor quando ele
fazia a Dá uma primeira harmonia voz, um pouco melhor e também dá pra gente cantar com uma impostação mais à vontade, né? Fica mais próximo, espontâneo, assim, fica um pouco mais moderno, a gente sentiu. Depois que já tínhamos chegado no repertório e tal, indo pra frente, ela falou, agora a gente precisa de um violeiro, precisamos ter uma pessoa que dá cara real para esses arranjos, o que vai acontecer. E me mostrou o Ivan, eu já conhecia o Ivan. Eu conheci a Suzana, na realidade, aqui em Campinas, num saraus que são feitos aqui em Barão Geraldo, na casa do Tucum, e a Suzana veio fazer um show junto com um pessoal que eu já conhecia, que era o Lincoln e o Chico Saraiva, o Lincoln Antoni, e então eu conheci a Suzana nessa época. E em 2002 eu chamei ela para gravar o Quatro Histórias, que eu falava, bom, a Suzana tem que estar nesse disco. Trouxe a Suzana e a partir daí nós começamos uma relação mais próxima. Aí surgiu um convite deles. Me chamaram, me mandaram um disco com repertório, perguntaram se eu queria estar fazendo os arranjos e tocando. Eu adorei o repertório e adorei a pegada deles de música caipira também. As flores como de manhã cedo, o seu perfume no ar exala, a madeira quando está bem seca, deixando no sol bem quente estala. A música caipira não é uma música feita no interior. A música caipira, ela é, antes de tudo, é uma música que reflete a situação e realidade de um povo do centro-sul do país, que é onde etnologicamente está definido como a região da cultura caipira. Essa música, inicialmente, ela surgiu como uma música feita a partir de devoção, surgiu a partir das folias, das danças de São Gonçalo e tudo mais, e aos poucos ela tinha também a parte profana dela, das festas, mas é uma música sempre muito ligada, normalmente, ao sagrado, e numa segunda etapa, quando ela começa a ser gravada, aí que ela começa a mudar esse propósito dela, ela passa a ser produzida, ela perde o fim ritual. Chora quando está sofrendo, eu tenho que chorar. Eu acho muito natural que nós, músicos urbanos, quando vamos tocar a música caipira, que a gente faça uma abordagem que tenha da gente, senão soa algo que não é muito verdadeiro. E eu gostei do jeito que eles cantaram as coisas, a maneira como eles cruzavam as vozes, às vezes falavam, isso é pouco peculiar da música caipira, mas soa caipira isso. Eu faço a primeira voz primeiro e a gente imediatamente troca. Imediatamente inverte, no meio da frase nós invertemos novamente. Nós invertemos né? novamente. Ela lá canta adiante. o bebe, faz. A primeira ou a Primeiro, segunda? que você faz o solo. Bebe quando quer beber, canta. Depois a gente faz. Bebe quando quer beber, canta quando quer cantar, chora quando está sofrendo. E aí a gente inverte. Esses cruzamentos de vozes eles são muito legais. Sai fogo quando o aço resvala, os namoros de antigamente espiava por um buraco na sala. Você tem cururu, cateretê, folia, querumana, polca, guarânia, pagode, moda. Praticamente todos presentes no disco. É, Por uma coincidência, que a gente não teve tanta preocupação de falar, não, vamos fazer um que seja panorâmico, demonstrativo. Não foi. Mas estão quase todos lá. cururu e cateretê são ritmos indígenas, que segundo Mário de Andrade foram utilizados pelo Anchieta no processo de catequese dos próprios índios. Então, vamos... cururu. Domingo de tardezinha, eu estava mesmo à toa. Convidei meu companheiro pra ir pescar na lagoa. Levemos a rede de lã. Outro cururu famoso é... Cururu é um cateretê típico
Normalmente o catira, ou a catira, ou o cateretê, que é a mesma coisa, está associado a uma moda. Que no momento em que para a viola bater, aí já bate a catira inteira. Todo mundo já dança, toca, né? Que é... Bate-se palmas, pés, né? Guarânia e polca são ritmos que vieram via Paraguai. Guarânia. Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. Ótimo. Ou Índia. Polca. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha, meu coração, dá pro meu sertão, eu quero voltar. Polca é um 6x8 que tem umas divisões um pouco quebradas com baixo em 3, né? Então é... O baixo sempre em 3, né? Querumana, a querumana ela é quase uma mistura, é um 6x8, mas muito parecida com a guarânia. É o mesmo tanto de batidas da guarânia, só que a guarânia é um ternário. Tá, tá, ti, tá, tá. E essa é 1, 2, 3, 1, 2. Tá, tá, ti, tá, tá. Querumana. Pagode. Pagode. As pessoas que são mudas e surdas, é por meio de sinal que fala os gravinos de antigamente. Pagode. Essa mesma música tocada com batuque, tá? Então, essa batida do pagode com batuque. As pessoas que são mudas e surdas, é por meio de sinal que fala os gravinos de antigamente. Quase que todos usavam bengala. Cipó Preto é um ritmo que complementa o pagode. Tá, se fosse Não. As pessoas que são mudas e surdas, é por meio de sinal que fala os gravinos de antigamente. Quase que todos usavam bengala. A moda é esse gênero onde o mais importante é a história que está sendo contada. Então o instrumento só entra para enriquecer, nunca para concorrer com a narrativa. A narrativa é sempre o mais importante. A moda é quase prosa. O mineiro italiano tem isso. Só de pensar na derrota, o pobre do caboclo não dormia mais. Quer dizer, essa aparente falta de métrica acaba por criar um recurso rítmico, prosódico interessante, né? Me alegre, tenho saudade do tempo que vai ficando, do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando. Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando, mês e mês cortando estrada no meu cavalo. A gente apresentou para ele como a gente cantava e foi muito inteligente como ele pegou isso, entendeu, não é? E mudou, mas como nós tínhamos feito, que era quase que simplificando, não é, Suzana? Mantendo a essência do negócio, exatamente ele... Procurando as palavras, como dizer as coisas. Então a gente fazia de uma forma tão sutil, né, pequena, camerística, e ele entendeu e fez os arranjos dessa forma também.
meio que valorizando uma palavra, valorizando um clima, um ambiente que ele ouviu a gente fazendo. Isso foi o mais impressionante. Aí que eu acho que é onde mora o segredo do negócio, são os silêncios, são os espaços que se abriram para tudo, né? Tanto no som quanto na voz, os tempos, tudo expandiu de forma caipira. Sabe uma música porque a ideia não era mudar por mudar. A gente adora o jeito que o pessoal fazia. A gente tem uma verdadeira paixão pelo jeito que Cascatiana cantava. Nem então, o Meu Primeiro Amor, o que é? Não, eu acho que é um exemplo bom disso, do silêncio, disso tudo que a gente está falando. Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. Na estrada longa da vida, eu vou chorando a minha dor. Igual uma borboleta vagando triste por sobre a flor, teu nome sempre em meus lábios irei chamando por onde for. A gente também tentou buscar, até pela própria formação nossa, de fazer um trabalho mais camerístico, não que a viola ficasse acompanhando o tempo inteiro, né? Falei fazendo o gelengo-gengo aqui, mas de tentar fazer com que as coisas se conversassem, né? Bebe quando quer beber, canta quando quer cantar, chora quando está sofrendo, eu tenho que chorar. Bebe quando quer beber, canta quando quer cantar, chora quando está sofrendo, eu tenho que chorar. Aqui longe de quem ama eu sofro e reclamo, mas não tem jeito. Não há coração que aguente, quase arrebenta dentro do peito. você vê que a viola, por mais que ela esteja fazendo um acompanhamento mais tradicional na hora do não, aqui longe de quem amo. Assim que a gente fala a frase, a viola faz um comentário. Então ela não está simplesmente acompanhando nunca. Que saudade imensa. Uma casinha branca no pé da serra pra nós dois morar. Fica perto da barranca do Rio Paraná. Que doce lembrança daquelas festanças onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria. O mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado. Eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Eu acho que é importante ver que é mexer, é mudar, mas sem descaracterizar. Exatamente, e isso foi uma coisa que eu pensei muito quando fazia os arranjos. Falei, bom, eu posso sair quebrando tudo, reharmonizar tudo de maneira que ficaria interessante, mas aí eu fugiria de uma característica da música caipira, que é a simplicidade. Então eu tentei manter a estrutura simples dela e pôr pequenos detalhes, né? Não mudar a cor da pintura, mas mudar umas tonalidades só, né? Tua irmã
acho que é um caminho tão natural e é tão bacana porque você realmente faz um percurso grande e daí você reencontra, nem é uma volta, é uma como se fosse uma espiral, é uma volta lá adiante, revisitada daquilo que você já viveu. E essa volta ao caipira, na verdade, é um tecido que vai sendo urdido com toda a outra informação somada ao que já foi, né? Então, é evidente que essa leitura do caipira e essa coisa tem em si o vazio, porque é um CD de silêncios. Os vazios são preenchidos com toda a nossa carga de vivência, não só aquela afetiva, mas principalmente a que a gente construiu ao longo disso. Então, a limpeza que o CD tem, que ela é... O silêncio do CD caipira é construído por todos os sons que a gente fez antes, sem dúvida nenhuma. E é aí que reside a magia da coisa.